Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 91, no versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então o Senhor, ele diz assim na palavra. Hoje nós temos em dúvidas quem realmente escreveu esse salmo. Se foi Davi, se foi Moisés, isso não sabemos. Mas sabemos que se orarmos e pedirmos ao Senhor que a gente venha habitar no esconderijo dele, à sombra do Onipotente. Então o Senhor é fiel para nos guardar e nos proteger, porque nós confiamos no nosso Deus. E se confiamos no nosso Deus, Ele vai nos livrar de todos os laços. De todos os laços, mas temos que orar. Orar sempre ao Senhor para que o Senhor venha desfazer todo o laço do inimigo. Laço contra o nosso esposo na rua, um laço contra a esposa, um laço contra os nossos filhos, contra os nossos irmãos, um laço sobre nossos pensamentos, ataques mentais, ataques espirituais. Então, irmãos, isto que a palavra está nos dizendo, pois ele te livrará de todo o laço do passarinheiro e de peste perniciosa. Assim como Paulo, quando foi picado pelaquela serpente, uma víbora, acredito que é uma serpente, que é uma cobra venenosa. Quando ele foi picado, quando eles chegaram numa ilha, depois de uma grande tempestade, que o barco se quebrou por completo, e eles foram parar numa ilha, então ele foi picado e nada aconteceu com ele. Então, assim, o Senhor nos diz que aquele veneno não atingiu, o Senhor não permitiu que aquele veneno, ou que nem sequer o veneno da cobra tenha entrado na pele dele. Porque com certeza o Senhor enviou o seu anjo e passou a espada naquela cobra espiritualmente. Então, quando é espiritual, o anjo vem, passa a espada e mata, simplesmente ela morre, você não vê sangue, você não vê nada saindo, nós sabemos que é assim. Então, eu acredito que esse livramento, esse laço que aconteceu com Paulo, então o Senhor nos deu livramento porque ele andava no esconderijo do Altíssimo. Ele se escondia no esconderijo do Altíssimo, fazendo a vontade do Altíssimo. Então, essas pestes, essas enfermidades que ele poderia ter morrido, eu acredito que esse veneno nem sequer chegou na pele dele, e o anjo que acampa ao redor dele, porque ele era um homem que tinha muito temor e fazia a vontade do Senhor. Esse anjo, então, creio que passou a espada nessa cobra e nem esse veneno chegou na pele dele. Mas muitos devem ter pensado isso, mas eu acredito assim. Porque o Senhor, ele vem no momento certo para dar o livramento. Então, pestilência nenhuma vai acontecer. O Senhor pode até permitir,
Mas, porque a palavra nos fala também, que teve um homem que perguntaram para ele, mas Senhor, ele está com essa enfermidade porque foi pecado do pai dele, a mãe dele, os pais pecaram, ou ele pecou? Então o Senhor falou assim, não, nem os pais nem ele pecaram. Isto aconteceu para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. Então, muitas coisas também o Senhor nos permite para que seja para a glória dele. Muitas coisas aconteceram comigo. Eu fui curada da Covid através de um milagre de Deus. Eu clamava ao Senhor, enquanto o inimigo mandava eu me suicidar, eu clamei o sangue de Jesus, já sem força, só fiz a oração do Pai Nosso. Então eu senti, eu dizia, Senhor, vem com a tua mão forte e poderosa, Senhor, e me toca, me cura. Então eu senti uma mão que pegou na minha cintura. E ali eu sentei no sofá e comecei a melhorar. Mas antes disso, o Senhor abriu os meus ouvidos espirituais, enquanto vários demônios, um diziam para o outro, essa temos que matar logo. Por quê? Porque o Senhor tem promessas na minha vida, o Senhor tem promessas na minha casa, na minha família, nos meus filhos, principalmente no meu filho que é autista. Então o Senhor tem cura para ele, o Senhor vai levantar ele com poder e autoridade para pregar e para louvar, porque ele já louva, já é uma bênção de Deus. Então o Senhor me curou do Covid, para a honra e glória dele. Então muitas coisas acontecem para a glória do Senhor. E depois nós vamos entender. Padecemos, sofremos, mas depois, tudo que acontece comigo e com você, o Senhor ele vai esclarecer para mim e para você. Isso aconteceu para a glória de Deus, isso aconteceu porque você errou, isso aconteceu porque você ocasionou que viesse a acontecer na tua vida, por uma falta de imprudência. Então, em tudo o Senhor vai nos contar depois. Então, eu deixo essa palavra, que você fique habitando no esconderijo do Altíssimo, sempre descansando à sombra do Onipotente, tirando toda a ansiedade, colocando toda a tua confiança, toda a tua fé em nosso Senhor Jesus. E eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.